dia, quarto ano, nós vamos falar de história, segundo reinado. O que houve no segundo reinado? Se vocês estiverem assistindo a novela agora, que está passando Mundo Novo, ela fala um pouquinho do que aconteceu naquele tempo, naquele reinado, né? Então vamos lá. Em 1840, Pedro de Alcântara assumiu o poder apenas com 14 anos de idade. Recebeu o título de Dom Pedro II. Esse período foi conhecido como Segundo Reinado. Dom Pedro foi preparado durante sua juventude para ser um imperador. Estudou, viajou pelo Brasil e para outros países e informou-se sobre todas as atividades que aconteciam na Europa e nos Estados Unidos. Aqui nós vamos entrar na parte do café. Depois que ele assumiu, né, o reinado, vieram novas crises, vieram novos problemas e também ele estava sempre à frente. As primeiras mudanças que aconteceram foi as mudanças na plantação. Foi quando surgiu o café. Quando surgiu o café, eles também precisavam de mão de obra. Só que eles queriam mão de obra barata, que eles não pagassem uma mão de obra escrava. Foi aí que vieram os africanos de várias partes da África trabalhar aqui no nosso país, no Brasil. As primeiras mudas de sementes foram trazidas da Guiana Francesa pelos paraenses. Francisco de Melo Palheta, em 1727, que foram plantadas em Belém do Pará. Foi no período do Império, porém, essa cultura alcançou grande expansão. Então, nesse período, quem mandava eram os senhores de engenho, eram os donos das fazendas, eram os que administravam tudo. Em 1760, mudas de café foram levadas também para o Rio de Janeiro, para serem lá cultivadas. O café passou a ser um produto muito apreciado na Europa, consumido em cafeterias e por operários das primeiras fábricas, para a sustentação do ritmo de trabalho. O Rio de Janeiro, a cultura se expandiu depois para São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. A terra roxa, inclinada, temperada e úmida foram fatores que favoreceram na inclinação dessa plantação. Aí começou eles trazendo esses escravos, eles começaram a ser vendidos, a ser trabalhados mais. Depois eles se revoltaram por conta do modo que eles eram tratados. Eles viviam nas senzalas, em aglomerados, eram muitos, junto com ratos, não tinham comida direito, a comida deles era os restos dos senhores, né? Então, assim, eles viviam um período muito difícil para eles. Muitos deles tentavam fugir, ou conseguiam ou morriam, porque os feitores que trabalhavam na fazenda iam atrás deles e terminavam matando. Foi aí quando começou a surgir os quilombos. O primeiro quilombo que surgiu foi o do Palmares, que foi Zumbi, que chefiou esse quilombo, e eles se refugiavam lá. E depois foi aparecendo outros e outros, né? E eles queriam ser libertos, eles queriam ser livres, não queriam mais viver daquela vida. Em 1850, Dom Pedro II assinou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico. Entretanto, os comerciantes e os escravos continuavam o tráfico, burlando a lei estabelecida. Então, assim, eles não queriam saber, continuavam traficando os negros e fazendo deles escravos. Nesse período, intelectuais brasileiros como o poeta Castro Alves, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, André Rebouças, Rui Barbosa, Luiz Gama e Eusébio de Queiroz formaram um grupo chamado Grupo de Abolicionistas. O que era isso? Era um grupo que defendiam que os escravos deveriam ser libertos e serem tratados como gente, não deviam mais viver nas condições em que eles viviam. Pouco a pouco foram assinadas outras leis escravistas. Em 28 de setembro de 1871 foi assinada a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade para os filhos dos escravos nascidos a partir daquela data. Depois veio, em 1885, a Lei do Sexagenário, que dava liberdade aos escravos com mais de 65 anos de idade. E, por fim, veio a Lei Áurea, que foi a Princesa Isabel, que encerrou oficialmente a escravidão no Brasil. Então, ela fez uma lei que libertava todos os escravos, não só os idosos, as crianças, mas todos em geral. Então, essas leis, minha gente, vieram para mudar, né? Mudar esse movimento de escravidão,
mudar as torturas em que eles passavam, né? E vocês vejam que até hoje existe muito preconceito de pele, né? Muitas pessoas ainda tratam os negros como se eles ainda fossem escravos. E naquela época foi difícil também eles serem libertos. Por quê? Para conseguir emprego era muito difícil. Então muitos deles preferiam continuar nos engenhos, continuar trabalhando para os senhores. Quando os senhores eram bons, eles preferiam ficar. Vocês irão fazer a página 322, que fala sobre a escravidão, certo? Não deixem de realizar essa atividade. Beijo.